A gente vai fazer a leitura, né, primeiramente do capítulo 19, de 1 a 29, tá? E depois a gente lê o 30 a 38 do capítulo 19, que é justamente o desfecho, onde vai ter ali um incidente de Ló com as duas filhas, certo? Eu vou ler aqui o capítulo 19, de 1 a 29, certo? Então diz assim a palavra do Senhor. Vieram dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantai-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete e fez assar pães asmos, e eles comeram. Mas, antes de se deitarem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló: Onde estão os homens que, à noitinha, entraram em sua casa? Traze-os fora a nós para que abrimos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, e vô-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, e veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tens alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas? Todos quanto tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o clamor se tem chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos tem, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem para toda a campina. Foge para o monte, para que não pereçais. Repreendeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu, teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre
e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumaça de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então a gente fica com a leitura até aqui, entendeu? Versículo 29, e mais para frente a gente continua com os versos seguintes, certo? Então assim a gente começa, a gente vai fazer uma oração, e assim a gente passa então para o momento de exposição desse texto, certo? Então vamos orar, eu vou fazer uma oração aqui para introduzir e pedir que Deus nos dirija nesse momento. Ó Senhor Deus amado, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos estar aqui abençoando, ó Pai. Tira todo o cansaço, Senhor Deus, toda a fadiga mental, todo essa preocupação, todo esse corre-corre do dia a dia, ó Deus, que o Senhor nos refrigere para que esse corre-corre, ó Pai, ansiedade, ó Deus, não venha atrapalhar, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar as nossas mentes, os nossos corações, refrigerando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua palavra, para que possamos crescer, Senhor Deus, em graça e sabedoria, para que a Tua palavra entre em nossos corações e que possamos então, ó Deus, ó Pai, frutificar, Senhor Deus. Assim, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, aqui está a divisão, né, desse capítulo, né, que vai do incidente um, né, dividido em dois incidentes. O incidente um vai até o verso 29, né, onde a gente vê toda essa narrativa dos anjos chegando lá na cidade de Sodoma, né? É, os homens daquela cidade demonstrando a sua pecaminosidade, né? E Jó recebendo o livramento, né, da mão daqueles homens e também do juízo de Deus. Isso está aqui nos versos 1 a 29. E o incidente 2 já é Jó lá naquela caverna, né, naquela montanha, pela qual ele teria dito no princípio que não queria ir, certo? Então, ele se vê agora lá nessa caverna e acontece esse incidente com suas filhas. Então, nós temos essa divisão, certo? Então, aqui a gente começa com esse título aqui, né, que é a vileza irremediável dos sodomitas, certo? Ló recebeu ali dois mensageiros, né, de Deus na entrada de Sodoma e os levou para sua casa buscando protegê-los, como a gente vai ver aqui na narrativa, né? Ao anoitecer, vieram dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra. Então a gente vê aqui que Ló tem a mesma atitude de Abraão. A gente aprendeu que Abraão, né, demonstrou uma hospitalidade, digamos, lendária lá com aqueles três homens que apareceram diante dele. E diante desses três homens apresentou um banquete, demonstrou ali um cuidado especial, né, na pressa que teve de preparar e também naquilo que ele preparou, né, ele pegou ali um novilho, ele pegou leite, ele fez o que podia fazer de melhor para aqueles homens, né? Aqui a gente vê Ló também, né, demonstrando essa hospitalidade, né? Há um pouco, há um contexto diferente, é um pouco apressado aqui, mas no sentido de fazer as coisas, né, não da melhor forma possível, vai apresentar pão sem fermento, né, pão feito às pressas, e a gente vai ver que há uma semelhança, mas em alguns aspectos uma diferença nessa questão da hospitalidade. Mas a princípio, Ló recebe esses mensageiros, né, certo? E busca protegê-los. A gente vai ver aqui que a palavra nos ensina, né? Certo? Que ele vai proteger essas pessoas, né?
certo? E a gente vai ver que a palavra deixa claro que saíram, né, ao encontro daqueles todos os homens da cidade, entendeu? Cercam a casa, tanto velho quanto jovens, ricos e pobres cercam a casa ali onde estava Ló, certo? Exigindo que aqueles visitantes fossem entregues ao abuso sexual, certo? Então, esse é o contexto aqui, né? Aqueles homens chegam ali em Sodoma e queriam verificar se aquele clamor, né, que tinha chegado até Deus, de fato era verdade. Então, ao chegarem ali, o que que acontece? Eles mesmos são objetos de uma tentativa de abuso sexual, certo? A narrativa diz aqui que eles pediram que Ló levasse aqueles homens para fora para que eles pudessem ser abusados, né? A palavra aqui é conhecer, né? Que sempre a Bíblia, no Antigo Testamento, quando ela usa essa palavra, está relacionado ao ato sexual, né? Adão conheceu Eva, sua mulher concebeu e deu à luz a um filho. Então, no Antigo Testamento, essa palavra aqui, né, que está aqui no hebraico, para conhecer, é a palavra usada para relação sexual. Então, era de fato aqui, é esse o contexto de abuso sexual mesmo, certo? Então, a gente vai progredindo aqui na narrativa e a gente vai compreender, né, que Ló, de fato, faz de tudo para proteger ali aqueles homens, né? É, há uma tentativa daqueles homens de, inclusive, atentar contra o próprio Ló, certo? Porque quando ele se recusa, né, dizendo não façam mal a estes homens, né, eles ameaçam o próprio Ló, dizendo, olha, se você não trouxer esses homens para cá, nós iremos fazer com você pior do que nós iríamos fazer a eles. Então eles até ameaçam ali Ló de fazer mal a ele. Então, mais uma vez aqui, não tem como nós entendermos esse texto como ensinar que aqueles homens queriam apenas conhecer os visitantes, né? Existe uma tentativa de pessoas que ensinam um evangelho progressista, um evangelho herético, na tentativa de dizer isso aqui não é relacionamento sexual. Isso aqui, na verdade, é uma ideia de que eles queriam conhecer os visitantes. Mas por que que Ló iria se desesperar tanto, entendeu? A ponto de proteger aqueles homens e tomar uma atitude desesperada a ponto de oferecer as filhas, né, para que fosse então feita com elas o que bem parecesse a eles. Então, assim, não tem como encaixar aqui no contexto uma tentativa de ensinar que aqui não se trata de um relacionamento homossexual, entendeu? Aqui os homens daquela cidade queriam ter um relacionamento homossexual com aqueles anjos que estavam ali materializados, né? Eles estavam como homens também, entendeu? Estavam na forma humana, certo? Então, aqui no primeiro ponto, o pecado daqueles homens era tão grave que chegou ao ponto de eles estarem cometendo o maior pecado que uma cidade pode cometer em relação à hospitalidade, entendeu? Num contexto de uma hospitalidade lendária, onde pessoas preferem ir para a prisão a deixar um hóspede desassistido, a ponto de Ló ter tomado uma atitude tão aqui drástica e até pecaminosa, que nós iremos já reforçar, era algo inaceitável uma cidade receber homens, né, abusando deles. Pior forma de hospitalidade possível que poderia acontecer, algo impensável, certo? Então, por isso aqui Ló, né? Eu estou me confundindo muito aqui com Jó, né? Então, Ló, ele apresenta uma proposta para aqueles homens, né? Então, ele sai, entendeu? E oferece as suas filhas, um ato inexplicável, né? Ou seja, aquela situação ali, difícil para Ló, façam que ele tente então, é, tente então evitar um pecado com o outro, certo? Então, assim, de fato, se aquela proposta fosse para frente,
entendeu? Ló teria entrado num estado de pecado, né? Teria entrado no comportamento daquela cidade, certo? Então ele teria consequências terríveis se esse ato aí, se essa oferta dele tivesse sido aceita, né, pelos homens. Então, assim, há um autor que diz que tem duas possibilidades aqui. Ou ele já teria praticamente uma certeza de que aqueles homens, né, pelo fato de eles serem inclinados para a relação com pessoas do mesmo sexo, não aceitariam a proposta das filhas. E uma outra explicação é que ele se viu numa situação tão difícil, né, que ele apresenta então essa proposta desesperada, né, certo? Tentando evitar um pecado cometendo outro. Então a gente vai ver aqui que tem uma virada divina. Os mensageiros acabam intervindo. Quando eles viram que a situação chegou a um ponto que Ló não iria conseguir se salvar, ele não conseguiria se livrar das mãos daqueles homens, aqueles anjos, né, acabam pegando Ló, puxam Ló para dentro e ferem aqueles homens de cegueira, né? Uma cegueira temporária. Talvez eles tiveram ficado ali ofuscados e começam a tatear até não conseguir encontrar mais aquela porta e de fato eles acabam indo embora, certo? Então, numa cegueira temporária. A palavra no hebraico para essa cegueira dá a entender uma cegueira temporária. Então, esses anjos, eles acabam aqui entrando de fato na missão que foi proposta para eles. Então, eles vão ordenar a Ló que reúna a sua família e saia imediatamente. Então, ele transmite o aviso. Mas os genros, né, ou os pretendentes, né, a esposa daquelas filhas de Ló, pensam que ele estava brincando e respondem aquilo com piada, né? As pessoas pensaram que ele estava gracejando. Ló fala sério e eles respondem de uma forma como se Ló estivesse gracejando com eles. Então, aqui um princípio importante. Não basta ouvir a palavra de Deus, é necessário responder a ela, né? Então, a demora em levar o aviso a sério pode se tornar fatal. Então, sempre antes de um juízo, vem uma palavra de advertência, certo? E muitas vezes nós demoramos para responder àquela palavra de Deus. A gente tem que ter muito cuidado, porque chega um ponto de que a gente se encontra num contexto onde já é tarde demais, certo? Então, aviso de Deus, os avisos de Deus precisam ser levados a sérios. Havia ali um mandamento para aquela cidade ser destruída, mas há primeiro uma tentativa, né? Uma tentativa de avisar, entendeu? De trazer um livramento. Primeiro, Deus manda examinar, certo? Para ver se de fato, né? Embora ele seja onisciente, ele ainda assim averiguar se de fato aquilo era daquele jeito. E a gente acabou de ler quase é, é, o que tinha no coração daquelas pessoas em relação a esses anjos, certo? Então, depois que a gente vê esses anjos sendo enviados ali, né, para a destruição daquelas cidades, para averiguar se de fato aquela cidade estava tão pecaminosa a ponto do seu clamor chegar aos céus, nesse momento em que eles são enviados para lá, Abraão intercede por aquela cidade. Abraão não só intercedeu pelo seu sobrinho, mas também intercedeu pela cidade. Então, há o exame, há a advertência, certo? Mas a gente vê aqui que da parte de Ló houve demora em atender aos mandamentos de Deus, certo? Então Ló é salvo, apesar de sua hesitação, certo? Os anjos ordenam Ló, mas ele demora. Então, esses anjos puxam ali, né? Com ímpeto, né? Com ímpeto, eles tomam ali por força Ló e os seus para retirarem então daquela cidade. Ou seja, isso demonstra a misericórdia de Deus. Porque se aqui a gente deixasse Ló à mercê, se Deus deixasse Ló à mercê dele, ele teria hesitado.
certo? Então a gente vê aqui, em primeiro lugar, a hesitação humana. Ló está dividido, ainda ligado àquilo que precisa abandonar. Depois a gente vê a graça divina, Deus intervém ativamente, apesar da fraqueza dele. Esses anjos puxam ele e tiram ele daquele lugar. Então, graça de Deus. A aplicação aqui que a gente pode trazer, a salvação não é recompensa por uma fé perfeita. A graça é maior do que a nossa fraqueza, certo? Bom, não olhes para trás, certo? Aqui a gente vê aqui, né, é, que o juízo chega, né? O juízo chega para aquela cidade, ou seja, existe um juízo de Deus contra a maldade, certo? Então a gente vê a ordem e a negociação, em primeiro lugar. Ló vai tentar, né, negociar e pede para ir para outro lugar. Deus concede e adia o juízo até ele chegar nesse local em segurança, certo? Ele precisaria chegar no local em segurança para que então aquela cidade pudesse ser destruída. O juízo 23 a 25. Sodoma e Gomorra são destruídas após esse exame, a intercessão e o aviso. Então, misericórdia e juízo coexistem na pessoa de Deus. Então, um princípio importante que a gente pode aprender aqui, né, que a gente deve aprender, é que o Deus de amor, ele é um Deus de justiça, né? Interessante, eu fiquei assim impactado porque eu imaginava que os judeus de hoje, eles teriam, né, uma interpretação assim extraordinária do Antigo Testamento. E quando eu vi alguns judeus explicando, né, o juízo de Deus, é, o fato de que eles não acreditam em inferno, eu fiquei assustado, né? Eu fiquei decepcionado. Eu achei assim que no aspecto do Antigo Testamento, a dificuldade deles seria apenas a questão de entender Cristo no Antigo Testamento. Você consegue compreender, né? Como a gente compreende Isaías 53, né? Alguns salmos, lá mesmo em Deuteronômio, né? Onde diz que vai vir um profeta maior do que Moisés, se retratando a Cristo. Todas as figuras do Antigo Testamento que apontam para Cristo, né? Os próprios sacrifícios, o cordeiro que foi imolado na Páscoa, né? Que Deus diz, olha, vocês vão imolar esse cordeiro e vão pegar esse sangue e colocar nos umbrais das portas. Esse cordeiro aponta para Cristo. Quando João Batista vai batizar Jesus, ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo." Eles não conseguiram compreender isso, mas eu achava que a dificuldade seria só em relação a isso. Mas não, eles não veem que há um inferno. E o Novo Testamento, ele é bem claro, né? De dizer que estreita é a porta, né? E apertado o caminho que conduz à vida, e larga é e espaçoso o caminho que conduz à perdição. A Bíblia fala do inferno, Jesus fala mais do inferno do que qualquer outro personagem bíblico. Ele fala do inferno, ele fala do verme que nunca morre, né? De choro e ranger de dentes, certo? Então, assim, para Deus, a maldade, ela nunca vai acabar em pizza, certo? Então, Sodoma e Gomorra são destruídas após esse exame, após a intercessão e o aviso, certo, de Deus. Então, misericórdia e juízo coexistem, em Deus. Tem uma pregação também de um pastor muito conhecido chamado Jonathan Edwards, que foi um puritano do século XVII, que ele diz o seguinte, numa das suas ilustrações, né, que a graça de Deus é como uma represa, certo? Que retém aquela força, né, daquele rio, né, que bate contra essa represa de forma impactante, certo? Ou como alguém que está puxando, né, o arco, puxando a flecha e o arco de uma forma tão forte sem soltar. Mas um dia essa represa vai se rebentar e essa flecha no arco vai ser solta. Então hoje é como se Deus estivesse retendo, né, pela sua graça, o seu juízo final, certo? Mas um dia, né, esse juízo final vai acontecer. Essa represa vai se romper, a flecha vai ser solta do arco. Então é como se Deus tivesse com uma mão, que é a sua graça retendo o seu juízo, né? Certo? Segurando,
Com uma mão ele quer exercer o juízo, com a outra ele sustenta ali a sua graça, com o seu amor. Mas vai ter um dia que as duas mãos se soltarão e vai vir o juízo de Deus, certo? Então, na pessoa de Deus coexiste misericórdia e juízo. Então, a gente está no período da graça. Deus nos chama. Deus nos chama a uma vida diante do altar dele, uma vida de arrependimento, uma vida de serviço, né? Nós não estamos aqui apenas para engordar espiritualmente, mas estamos aqui para servir a Deus, né? Cada um de nós recebemos dons espirituais para o serviço cristão, certo? O Pentecostes, ele teve esse propósito, né? Não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, certo? Esse poder, esse revestimento de poder é para quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, né? E sereis minhas testemunhas. Então, esse poder é para testemunhar, esse poder é para servir. Esse poder cai em Pentecostes. E isso é distribuído, esse poder, na igreja por meio dos dons. Nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, cada um com a sua função, cada um com seus dons. Somos esse edifício, essas pedras espirituais, cada um com a sua importância e com a sua função. Todo mundo tem que se envolver. Ninguém é chamado para a igreja de Cristo para ficar no banco, certo? Então aqui a gente aprende, né, que Ló, ele tenta negociar no primeiro momento ali, ou seja, ele já não faz aquilo que Deus manda completamente, né? Deus, olha, vai para tal cidade. Ele, não, não posso ir para outra, entendeu? Ele há uma permissão, certo? Mas já demonstra aqui uma não obediência plena, certo? E a gente vê aqui que Sodoma e Gomorra são destruídas. E aqui, logo, em seguida, na narrativa, a mulher de Ló olha para trás, certo? E vira uma coluna de sal. Então, a gente vai ver lá nos evangelhos a advertência de Jesus, lembrai-vos da mulher de Jó. É de olhar para trás, não é um simples olhar, mas é o saudosismo, né, com o passado, né, com a vida pecaminosa, né, com a vida que ficou, né? É o amor, né, pelo mundo, certo? O amor pelas coisas que não são de Deus, certo? Quando Deus diz, olha, não olhem para trás, é para que nós, de fato, venhamos deixar toda essa vida de pecado, né? Todo esse encanto pelo mundo, né? Que nos enfeitiça, né? Com uma dieta, com uma mesa bem adornada e cheia de comidas maravilhosas, envenenadas. Para a gente deixar tudo isso, né? E olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, certo? Então aqui a gente aprende o Deus de misericórdia, mas também o Deus do juízo, certo? Então Abraão vai contemplar, né, esse resultado, né? E Deus vai diante dele, né? A narrativa diz, olha, Deus lembrou de Abraão e livrou o seu servo Ló. E Ló contempla a fumaça como de uma fornalha, né? Aqui é uma referência ao inferno, uma referência ao juízo de Deus. Deus não brinca com o pecado, certo? Deus ele julga, não como nós falamos ainda há pouco, né? A maldade do mundo não vai terminar em pizza, né? Como os judeus hoje acreditam, né? Que não há inferno, que no final vai todo mundo se dar bem, todo mundo vai se voltar para Deus. Não existe isso. O mundo está cada vez ficando pior, certo? E nenhuma intercessão diante de Deus pode ser considerada inútil, tá? Então, assim, nesse momento a gente chega naquele primeiro incidente, né? Naquele primeiro momento a primeira narrativa onde a gente vê o julgamento de Deus sobre aquela cidade, né, impenitente e promíscua sexualmente falando. Então a gente para um pouquinho e abre aqui para os irmãos, né, fazerem algumas considerações, perguntas, né. A Stephanie teve um problema no celular, precisou sair, certo? Mas fiquem à vontade, né? Qualquer dúvida, a gente já nessa metade aqui a gente já para e já conversa um pouquinho, tá? Alguma colocação, alguma dúvida? Agora a bola está com vocês aí.
Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não, só uma boa noite, né? Certinho, então? Certinho, seu doutor. Beleza. Então, nenhuma pergunta, né? Até o momento, acho que não. Beleza. Não, Então, nenhuma alguém. pergunta também. Beleza. Alguém Só quer fazer. chocada Hã? com o que o senhor falou dos judeus também. Pois Não é, sabia. eu tinha vontade de ouvir assim a interpretação deles do Antigo Testamento. Eu achava que seria algo uma profundidade absurda, né? Que eles iriam tropeçar só naquele entendimento de Jesus ali nas passagens, né? Que a gente já vê Jesus é visto em todo o Antigo Testamento. E aí quando eu vi aquela, não sei quantos que acompanham aquela Aline, né? O canal dela, que ela faz aquelas, ela tem um canal, né? Que ela fala sobre Israel, leva muita gente daqui do Brasil para lá. Ela, inclusive, ela é brasileira, né? Casada com. E eu vi ela e outros, né? Judeus falando isso. Pois é, chocada também, não sabia não. Sabendo agora. Alguém quer ler aí os versículos 23 a 38? Que é a parte final aqui, né? A verdade é 27, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui direitinho qual é o restante, né? É bem aqui, ó. É 19, né? Deixa eu ver aqui, bem aqui. Lá no começo tem essa divisão. Na verdade, 30 a 38. Ó, tem até uma parte aqui que eu já ia pulando, né? Achando que já estava na segunda metade, né? Mas ele vai pontuar aqui algumas coisas, né? Certo? O texto dá traz essas reflexões aqui, certo? É, estou levando a sério o aviso de Deus ou tratando a sua advertência como piada, né? Como fizeram aqui aqueles gênios de Ló, né? Há uma discussão se eles eram casados com as filhas de Ló ou não. Eu entendi aqui pelo texto que não, né? Eles eram pretendentes, né? Eram pretendentes, né? Estavam ali já, digamos, já era uma promessa, né? De casamento, como era comum naquela cultura, mas ainda não tinha sido consumado o casamento, até porque quando o Ló ele oferece as filhas para serem ali abusadas, ele coloca as filhas como virgens, né? E a gente sabe que o que consumava o casamento na cultura antiga era o ato sexual, né? Certo? A cultura antiga o que consumava era isso, né? Essa questão da intimidade, né, mais profunda que existe entre um homem e uma mulher, certo? Então aqui esses genros ou pretendentes, eles tratam essa advertência de Deus como piada e recebem um juízo de Deus, certo? Então, há alguma Sodoma, né, que nós estamos hesitando, né, em sair dela. Tem um livro chamado Ídolos do Coração, né? Assim como tem um outro livro chamado Deuses Falsos, né? Ídolos do Coração é da Elizabeth Fix, o nome dela, né? E Deuses Falsos é do Timothy Keller. Vamos falar sobre o nosso coração como uma fábrica de ídolos. Então a gente precisa nos despojar desses ídolos dos nossos corações, né? Certo? A gente precisa nos despojar de fato completamente do velho homem, né? E se renovar, nos revestindo do novo homem, que se renova a cada dia, se tornando a imagem de Deus, certo? Então, será que eu estou olhando para trás? Certo? É interessante que tem uma passagem bíblica, né, que um pretendente a discipulado fala para Jesus: Mestre, te seguirei para onde quer que fores. O que que Jesus responde para ele? Vocês se lembram dessa passagem?
Jesus vai dizer: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, certo? Né? Para o discipulado. Vocês querem seguir um filho do homem que não tem onde repousar, onde reclinar a sua cabeça? Até as aves dos céus, né? Têm onde repousar, mas eu não tenho. Você conhece o preço do discipulado? Você está calculando esse valor, certo? Muitas pessoas não calculam o valor do discipulado e olham para trás, certo? Porque está precisando, de fato, entender o que é o Evangelho e se desprender completamente, se despojar desse velho homem, né? E se renovar a cada dia, sendo então transformado à imagem de Deus. Então, por quem devo interceder? Deus me chama a interceder, como Abraão fez com Ló. Temos um chamado à intercessão? Temos, né? Temos todos aqueles nossos parentes que não se converteram, amigos, entendeu? Em necessidades dentro e fora da igreja, certo? Somos chamados a sermos sacerdotes, a interceder por esse mundo caído, certo? Então, nós somos também chamados ao ministério da intercessão, certo? Então, assim, a leitura dos versos seguintes, né? Se os irmãos aí e irmãs não quiserem, eu posso fazer aqui, entendeu? Essa continuidade e fazer a leitura dos versos 30 a 38. Alguém quer fazer essa leitura aí? Eu vou fazer a leitura aqui. Verso 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas filhas, porque receava permanecer em Zoar. Estou numa caverna, ele e suas duas filhas. Então a primogênita disse à mais nova: nosso pai é velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-lo beber vinho e deitemos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também essa noite. Demos-lhe de beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim as duas filhas conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Então aqui essa é a narrativa, né, completa, né? Aqui a gente vai ver que Ló troca, né, Zoar pela caverna, certo? Então, após decidir fugir para Zoar, Ló teme permanecer ali, vai exatamente para onde dizia não conseguir, certo? Deus diz, olha, vai para a caverna, vai para a montanha. Ele disse, não, eu não quero, eu quero ir para Zoar. E aí ele vai para esse local e de lá não fica e acaba voltando para o lugar onde Deus ali tinha dito no princípio, certo? Então a gente vai ver aqui uma comparação de Abraão e Ló, certo? A gente vai ver na narrativa de Abraão altares, né? Deus ali diante dele, ele erigindo altares, né? E levantou Abraão um altar diante do Senhor e o adorou, né? Fé e encontros com Deus, caverna, medo e isolamento, certo? A diferença entre ser retirado de uma crise e ter vida transformada por Deus, certo? Então, Ló apenas saiu de uma crise, mas não teve a vida completamente transformada, né? Como Abraão se deixou transformar, certo? Não há homem na terra. Então, o plano das filhas de Ló
É descortinado aqui. Então, as filhas embriagam o pai para preservar a linhagem. Há uma necessidade legítima, mas um meio pecaminoso. O pai coloca as filhas em risco. Ló oferece as filhas para serem abusadas, coloca as filhas em risco, um pecado terrível que a gente, aqui na nossa cultura ocidental, não entra na nossa cabeça, né? É algo inexplicável porque ele faria algo desse jeito, né? Nessa magnitude. Na cavernas, as filhas usam o pai. Não, reversão aqui trágica, né? Trágica, né? Que a gente acaba percebendo aqui. Então, há uma necessidade legítima, ou seja, uma necessidade legítima não torna legítimo qualquer método, certo? Não é porque eu tenho uma necessidade que o método a ser usado, ou seja, qualquer método vai ser algo correto, legítimo. E o medo é um péssimo conselheiro espiritual. Não devemos agir no medo, mas na fé, certo? O silêncio de Ló e as consequências graciosas, né? Ló não fala em 19, 30 a 38. As filhas planejam e executam. O Novo Testamento chama ele de justo, chama Ló de justo. Todavia, as suas escolhas equivocadas empobrecem a sua trajetória, né, espiritual. Ou seja, aquelas filhas cresceram em Sodoma, né? Elas escapam da cidade, mas levam as formas de pensar aprendidas naquele ambiente. Ou seja, para elas não interessava um método, né? O importante era conservar a descendência do pai, né? Da família. Então, nossas escolhas morais não afetam somente a nós mesmos, né? Aí duas descendências vêm e são descendências complicadas que entram em atrito posteriormente com o povo de Israel, certo? Então, não basta proteger os filhos fisicamente. É necessário formar neles uma consciência orientada por Deus, certo? Então, a proteção dos filhos não deve ser apenas para que eles sejam bem-sucedidos neste mundo, mas que cresçam em graça e sabedoria diante de Deus, que sejam pessoas, que cresçam pessoas com uma mentalidade cristã, servos de Deus, e não pessoas que sejam bem-sucedidas no mundo. Então, hoje, por exemplo, quantos pais querem que seus filhos sejam missionários ou pastores? Todo pai quer que o filho seja um advogado, quer que o filho seja um médico e assim sucessivamente. Mas quantos preparam os filhos para serem médicos segundo o padrão de Deus, né? Profissionais que zelam por uma excelência porque são filhos de Deus. Ou quantos pais querem que seus filhos, de fato, estejam no campo missionário, certo? Muitos pais, até mesmo cristãos, querem apenas os filhos, né, no futuro, cheios de grana, né, bem-sucedidos. Parecem que a proteção física e material não é suficiente. É necessário formar o caráter deles através da palavra de Deus, certo? Aqui Ló falha em mais esse quesito, se deixou levar pela cultura, né, daquelas cidades. Ele começa a errar na escolha lá quando foi posto diante dele e Abraão a terra, né? Ele escolhe justamente o local errado para ir. Ele tinha todos os outros lugares para escolher e escolhe o pior lugar de uma cultura totalmente depravada, né? Uma cidade que aqui acaba sendo destruída por Deus, certo? Então, queria fazer uma pergunta bem aqui, certo? Aqui a gente percebe um paralelo, né? Interessante, certo? Qual paralelo a gente consegue perceber na narrativa de Abraão, né? Na narrativa de Noé e na narrativa de Ló? Qual seria esse paralelo, né? Certo? A gente vai ver a narrativa do dilúvio e a narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra. Vocês conseguem entender, perceber o paralelo que existe entre essas duas figuras que aparecem na Bíblia, a Arca de Noé e as cidades de Sodoma e Gomorra, a família de Noé e a família de Ló. Alguém quer fazer um comentário sobre qual seria esse paralelo?
Vocês estão comigo aí? Pode repetir a pergunta aí que a Lara começou a fazer zoada aqui, eu não escutei. Bom, Qual é o paralelo? a gente acabou de ver a narrativa, né, da destruição de Sodoma e Gomorra. A gente vê que tem uma família, né, certo, que está envolvida nesse livramento de Deus. Deus traz livramento dessa família, né? A gente vai ver que há um paralelo lá em Noé. Vocês conseguem perceber quais seriam esses paralelos, essas semelhanças do que acontece lá na narrativa do dilúvio e na narrativa aqui de Ló? Que primeiro a questão do que Sodoma e Gomorra, né, ia ser destruída por causa do coração das pessoas, né, do pecado, assim como no tempo de Noé, né, que o mundo chegou a um tempo de pecado tão grande que foi necessário o dilúvio, né? Só que aí Deus encontrou uma pessoa boa, que seria Noé, aí pode comparar ela com Ló, né, que seria um justo, ali e salvou a casa no caso, em Sodoma e Gomorra salvou a casa de Ló, e na época do dilúvio salvou ali a casa de Noé, não é isso? Exato, né? Tem esse paralelo da libertação, né? Do de Deus ele trazer um livramento, né? Certo? Do juízo. Havia um juízo, né? A ser executado ali por Deus, né? Uma destruição anunciada nos dois casos, né? Como tu acabou de explicar, bem explicado, né? E Deus traz livramento, né? Para as duas famílias, tanto para a família de Noé quanto para a família de Ló. Noé entra na arca com as suas filhas e o esposo de suas filhas, certo? A única diferença é que na narrativa de Ló, as filhas acabam recebendo o livramento de Deus, mas os pretendentes a maridos, né, os genros ali, não ouviram a advertência, né, e não saíram da cidade junto com os anjos, né, e eles receberam o juízo de Deus. Mas há mais um paralelo a ser notado, né? Certo? Esse paralelo tem a ver com o que acontece de fato no final da narrativa, né? Vocês conseguem lembrar? Deu uma pincelada na aula anterior sobre isso, né? Dei uma passada ali por cima, certo? De um outro paralelo que acontece bem semelhante na narrativa entre o que aconteceu ali com Noé e o que aconteceu aqui com Ló. Vocês conseguem lembrar assim, mais ou menos, né? Ainda a gente viu uma primeira parte desse paralelo, né? Tá certinho, desse livramento, né? Tocou o esfriamento, né, aqui, né? Sim, acho que porque houve um esfriamento no coração, certo, né? Lá também houve, né, um esfriamento tão forte que Deus disse que a maldade tinha tomado conta do coração e que ninguém se livrava, a não ser a família de Noé. Também está correto, né? Tem esse paralelo aí do esfriamento que levou a uma devassidão tamanha a ponto de Deus exercer juízo, certo? E no final tem mais um detalhe. Alguém conseguiu captar? Não sei se é no caso, lá em Noé, tem aquela questão de Noé ficar bêbado, né? Aí um dos filhos vê a nudez dele, que eu acho que é Uhum. Canaã, né? E já Niló, as filhas embebedam Ló, né? Pra ter essa relação com ele. Não sei se é esse paralelo aí. É exatamente esse paralelo, entendeu? Perfeitamente. É o mesmo padrão, entendeu? Depois de eles receberem a libertação de Deus, parece que há assim uma forma de, não é nem esfriamento, mas relaxamento, né? E aí Abraão acaba se embriagando, certo? Abraão se embriaga e o filho vê a nudez do pai, Noé, né? certo? Daí, e desse pecado há uma maldição, entendeu? Que tem a ver com a descendência, né, de Cã. Ele é amaldiçoado e todos os seus descendentes. Daí vem Canaã e toda aquela cidade pervertida, aquele povo pervertido mais lá na frente. Então, o pecado, ele tem consequências não somente para aquela pessoa que peca, mas ele tem uma dimensão muito maior. Infelizmente, ele vai se alastrando. Se não houver arrependimento, ele se alastra.
E ele vai, inclusive, afetar os filhos, né? Certo? É preciso que essa cadeia seja interrompida por arrependimento de pecado, certo? Aqui também em Ló, a gente vai ver que um outro caso de embriaguez aparece. As filhas embriagam o pai, entendeu? Então, um paralelo perfeito aqui, entendeu? Há duas passagens que trazem o mesmo contexto, certo? Duas passagens onde o pecado, infelizmente, se apresenta de uma forma terrível. Aqui em Ló, as filhas embriagam o pai, e por causa disso tem uma relação incestuosa, certo? Essa relação pecaminosa tem a ver justamente com aquilo que essas filhas aprenderam lá em Sodoma. Aquela cultura pecaminosa ensinou aquelas filhas de Ló que elas teriam ali, se viram numa situação de uma necessidade real, certo? Mas usaram o método de Sodoma, entendeu? Uma relação sexual não aprovada por Deus. E há consequências, e essas consequências ultrapassaram aquelas gerações, né, e foram justamente causar conflito entre o povo de Deus e esses dois povos. Mas a graça de Deus é vista, né, pelo fato, né, de que a linhagem de Jesus vem de uma moabita, certo? Que é o que a gente vai ver agora, né, essa questão. Então, outra questão interessante é que há um paralelo também entre a esposa de Abraão e a esposa de Ló, certo? A esposa de Abraão, quando recebeu a promessa de que teria um filho em breve, ela riu, ela foi incrédula. Recebeu uma repreensão de Deus, mas ela se arrepende, né? Tanto é que ela é chamada lá, ela é feita a referência dela lá no Novo Testamento, né? Como alguém que, de fato, teve fé em Deus, né? E é chamada de justa com o seu marido, né? Chamando ele de Senhor. Mas a esposa de Ló, ela demonstra que realmente o coração dela tinha ficado lá na cidade, né? Ou seja, ela não conseguiu deixar o pecado. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído do seu coração, certo? Então a forma como ela agiu foi diferente da esposa de Abraão, certo? Então um outro paralelo aqui são essas duas esposas, né? Uma recebeu advertência, foi repreendida, foi colocada numa situação de repreensão, né? Diante de Deus, mas foi restaurada, e a outra recebeu o juízo de Deus, porque de fato não tinha um coração convertido a Deus, mas um coração ainda cheio da pecaminosidade daquela cidade, certo? Então, Moabe, Amon e a graça que persiste, né? Então, consequências geracionais, nós acabamos de falar, né? Uma decisão numa caverna produziu efeitos geracionais terríveis, né? Então, a graça de Deus persiste, né? Ruth, Moabita, torna-se bisavó de Davi, que aparece na genealogia de Jesus. Então, desse povo difícil, né? Que foram os Moabitas, que não temiam a Deus, né? Eles eram complicados. Sai uma filha de Deus, né? Uma serva do Altíssimo, que é Ruth, e que dela vem a genealogia de Cristo Jesus, certo? Então, 5 ensinamentos de Gênesis 19, 30 a 38. Sair de Sodoma não tira necessariamente Sodoma do coração. É necessário ver transformação, certo? É necessário que o coração seja transformado pela palavra de Deus, né? Pelos ensinamentos de Cristo, né? Pela conversão. É necessário nascer de novo, né? E essa transformação precisa ser constante. O medo é um péssimo conselheiro espiritual. Ló e suas filhas agiram movidos pelo medo do futuro. Ló, com medo do local pelo qual Deus havia direcionado ele, né? Pede para ir para outro lugar. E as filhas agindo de uma forma não condizente com aquilo que Deus ensina, né? Certo? Agiram pelo medo e não raciocinando, né? Ou seja, pensando e meditando na palavra de Deus. Meios errados não justificam objetivos corretos. As filhas queriam descendência, mas escolheram o caminho da destruição, um caminho destrutivo, né? Deus continua
conduzindo a história, né? O pecado humano não impede os propósitos da graça de Deus. Mas que os cristãos, né, fizeram um monte de bagunça na igreja no decorrer dos séculos, né? Erraram, trouxeram heresia, fizeram um monte de coisa lá, a igreja continua de pé, entendeu? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus sustenta essa igreja. Muitos ficarão pelo caminho, mas os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Deus vai separar o joio do trigo, mas os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Então, uma síntese aqui de Gênesis 19, juízo de Deus, né? Deus não é indiferente ao mal. O livramento de Ló, Deus salva apesar da hesitação humana. Ló era justo, embora ele tenha cometido muitas falhas, né? A Bíblia vai chamar ele no Novo Testamento de justo. Então, como nós falamos ainda há pouco, essa área espiritual dele acaba sendo manchada, né? Embora sendo chamado de justo, mas ele teve manchas em seu progresso na fé, certo? E Deus teve misericórdia, né? E livrou ele numa situação que, se ele tivesse sido deixado à própria sorte, ele teria perecido. Então a gente vê que Deus se lembrou, né, de Abraão. Então a intercessão de Abraão em relação ao seu sobrinho foi também fundamental, certo? Porque a intercessão de Abraão fez com que Deus lembrasse que ali havia uma família justa, certo? E que ele então resgataria essa família. Então não basta fugir do pecado. Deus deseja transformar os valores e padrões que carregamos dentro de nós. Então, muitas vezes, a gente não entende o amor de Deus, não entende a graça de Deus. E a gente se esforça para deixar pecados, para mudar o nosso comportamento. E quando chega lá na frente, a gente, porque nós não estamos deixando o pecado por amor a Deus, mas apenas cumprindo um conjunto de regras que foi estabelecido, né, pelo qual achamos que devemos seguir. Devemos amar a Deus, devemos ter um relacionamento aprofundado com esse Deus. É por amor, é o amor a Deus que vai evitar o pecado, entendeu? Devemos, como é que a gente vai amar mais a Deus? Conhecendo mais a Ele. Estou estudando a carta aos Efésios, e o que que Paulo se preocupa? Ele quer que a gente saiba, né, qual é a suprema graça da herança que nós temos, certo? Ele quer que nós entendamos quem nós somos, né? Ele mostra toda a grandeza do que é a igreja, do que Deus fez por nós. E depois que ele mostra toda essa herança, toda essa riqueza espiritual, dizendo que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais celestiais em Cristo, ele vai orar por poder. Ele vai orar para que Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, para que a gente possa entender as dimensões, todas as dimensões do amor de Cristo, né? Que ultrapassa, né? Que extrapola todo o entendimento, certo? Então, assim, devemos buscar a cada dia amar a esse Deus, amar conhecendo a Deus, né, entendendo o que Ele fez por nós, lembrando que o amor de Deus é demonstrado por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, certo? Deus nos resgatou, nos deu vida quando nós estávamos mortos. Vai também dizer Efésios, né? Ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecado, certo? Pecados. Então, é sempre mostrando o Evangelho, né? Que nós é sempre destacando o Evangelho, lembrando o que Deus fez por nós, conhecendo mais esse Deus, que nós ter força para não olhar para trás, para não amar o mundo. Né? O que acontece muitas vezes é que a gente começa na caminhada cristã, mas fazendo concessões a esse mundo, ainda tem amor ao mundo, ainda tem coisas que nós levamos, né, dessa Sodoma para a nossa vida espiritual. E é isso que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, é que não nos deixa amar a Deus na dimensão que devemos amar, e aí a gente não tem força para resistir o pecado. Devemos nos despojar de todos esses, de tudo que vem de Sodoma, de tudo que vem do mundo, e nos desprender. Esse desprendimento é que Deus nos chama a olhar para Cristo, entendeu? E odiar o pecado cada vez mais. Eu costumo falar que
Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai sentir dor pelo pecado. No começo da nossa vida cristã, um pequeno cortezinho na mão, né? Certo? Você quase não sente. Mas quando você começa a crescer espiritualmente, esse cortezinho vai causar uma dor terrível, né? Porque nós não iremos mais suportar o pecado. Então, como está escrito, né? Não basta fugir do pecado, mas é preciso nós sermos transformados, né? Nos nossos valores e padrões, certo? Que carregamos dentro de nós. E aqui o cumprimento em Cristo, né? Que essas figuras da Arca de Noé, do juízo que foi derramado lá do dilúvio, com a destruição de Sodoma e Gomorra, são figuras do juízo final, são representações do inferno. Abraão vai ver a fornalha, né? Aquela fumaça como de uma fornalha subindo, uma referência ao fogo do inferno, né? O juízo de Deus foi estabelecido contra aquela maldade, né, que existia naquela cidade. Assim vai ser na volta do Filho do Homem. Lá em Mateus, Cristo vai ensinar isso também diante de nós, que nós devemos lembrar que não devemos fazer como a mulher de Ló, né, que olhou para trás, certo? Então, assim, quem quiser ganhar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida pelo amor de Cristo, a salvará. Então, não desça para buscar as coisas, vai estar escrito lá, né? Lembrai-vos da mulher de Ló, que devemos, então, de fato, caminhar para a verdadeira vida, é a vida eterna que está em Cristo Jesus, certo? Então, a síntese nós já vimos, cumprimento em Cristo também. Então, a gente termina aqui essa reflexão, esse estudo, né? E a gente abre aqui para as considerações finais dos irmãos, né? E a gente vai orar em seguida, finalizando. Alguma consideração, alguma pergunta? Hoje eu acho que eu tô tranquilo de perguntas assim, não tenho nenhuma pergunta, não. Show de bola. Eu também tenho uma pergunta sobre isso. Certinho. Alguém quer fazer uma oração espontânea, encerrando? Beleza, a Laís também disse que está tranquilo. Então eu vou deixar aí a oração aí espontânea, quem sentiu o desejo de finalizar o estudo, encerrando, fica à vontade. Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, quero em primeiro lugar te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, mais um dia que o Senhor nos colocou, o fôlego de vida, meu Pai. Mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, meu Deus, online mesmo, para te adorar, para honrar o teu santo nome, para aprender mais de ti, Senhor, para ganhar ali um pouco mais de intimidade contigo, Senhor, e mais um estudo, meu Deus. Quero agradecer, Senhor, pela vida de cada um, cada família representada aqui, Senhor, nessa chamada. Senhor Deus, apresentar também a vida do Hugo, Senhor, que se disponibiliza, está toda semana aqui, nos possibilitando aprender mais de Ti, Deus. Nós somos muito gratos pela vida do nosso irmão. Abençoa ali, Senhor, a Tati, a sua gestação. Que o seu filhinho venha, Senhor, com muita saúde, venha Amém. desenvolver grandemente, meu Pai, em nome de Jesus. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um aqui, que possamos ter, Senhor, uma noite tranquila, um sono calmo e reparador. Se assim o Senhor nos permitir, que possamos viver, Senhor, mais um dia amanhã, com a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, desde já agradeço. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Até a próxima, até o próximo estudo. Boa noite, Boa valeu. noite. Boa noite, até mais.
Hum.